Olá pessoal, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Quero informar a vocês que nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes, ok? E por que eu considero leitura e estudo? Porque eu dou as minhas opiniões sobre essas informações que foram trazidas, para a doutrina espírita pelos espíritos. Nós nos encontramos atualmente no capítulo 5º. Estamos num parágrafo anterior ao número 13, ok? Do capítulo 5. Para aqueles que quiserem se localizar, se quiserem acompanhar com o livro, vocês vão no capítulo 5, na questão de número 13. Um parágrafo anterior, ok? E quero pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever e dar o like para nos ajudar. Bem, vamos lá? E ele fala então: a sua entrada no mundo dos espíritos, quer dizer, o homem quando morre, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, os felizes da terra, aqueles que têm vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: e a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então ele está dando exemplo aqui quando a pessoa desencarna, chega lá na vida espiritual, aqueles que cumpriram com as suas obrigações, que são raros, serão recompensados. E aqueles que não cumpriram com as suas tarefas, terá que recomeçar. Bem, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que quase todo mundo vai ter que recomeçar. Vocês entenderam que 10% da população humana cumpre com as suas obrigações, aquelas que foram programadas antes de reencarnar. Os outros 90% sempre erram, ok? E eu me considero nesse meio dos 90%. Então, recomeçar, acho que a maioria vai recomeçar, sobre outras condições, ok? Vamos lá ver, número 13 agora. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Tá vendo? Nós podemos abrandar ou aumentar. Eu acho que, querendo ou não, a maioria abranda sim, porque só o fato de pedir para reencarnar para reparar já é uma tentativa do espírito, ok? E é lógico que a gente pode dizer, aumentou determinada prova, maneira, e etc e tal, de passar a vida no futuro, as experiências novas. Aí a gente, com certeza, vamos errar, porque não sabemos ainda lidar, Mas vamos lá. Então, eu vou repetir o que ele falou aqui. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Entendeu? Quando a pessoa fica lamentando, ele sofre muito mais, claro. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa.
A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E, ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral das reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, ele está falando aqui, aquele que se preocupa mais com a vida espiritual, ele adquire mais força para superar as dificuldades. Mas eu quero deixar aqui o meu ponto de vista, que é o seguinte: quando nós estamos vivendo o problema em si, né, parece para aquele que está vivendo, né, quando estamos passando por isso, que vai ser uma coisa infinita, que isso não vai parar nunca, não vai acabar nunca, etc. Está durando muito, entendeu? A gente não pensa muito na vida espiritual, não é verdade? Eu acho que é um pouquinho absurdo alguém estar sofrendo, estar gostando de sofrer e falar e ter uma resignação. É claro que depende do sofrimento, depende das circunstâncias, depende do problema, certo? Nós não podemos generalizar, porque existem problemas gravíssimos e outros nem tanto. Às vezes uma dificuldade financeira não é um problema grave. Eu acho que os piores problemas são os problemas morais, sabe? Porque o dinheiro, os bens materiais, nós, querendo ou não, sinceramente, eu acho que todo mundo, todos nós podemos dispor desses bens materiais com muita facilidade. É claro que tem aqueles que são mais apegados, mas ainda que sejam mais apegados, mas ninguém consegue se dispor. A gente pode se dispor dos mesmos materiais com facilidade, como eu falei, mas não podemos dispor das coisas morais, né? Por exemplo, se eu adquirir um bem material ilicitamente, certo? Se eu roubei alguém, adquiri, dei um golpe a alguém, não importa, adquirir algum bem às custas, né, de uma atitude imoral, eu posso devolver esse bem. Não é fácil eu devolver o bem? Eu desfazer? É muito fácil. Mas desfazer o meu interior moral da atitude em si que eu cometi é mais difícil. Sabe? Às vezes a gente se dispõe dos bens materiais, quando causamos prejuízo a alguém, quando nós reconhecemos, mas fica arrependido por ter cometido tal erro. Para vocês verem que a coisa moral é mais difícil. Quando você ofende alguém, vamos botar assim, maltrata alguém, comete uma atitude contra alguém, né, que não se trata de grana, se trata de uma atitude tua, certo? É um erro moral. E você, como vamos lidar com esse erro moral? Às vezes é uma pessoa que você se dá bem, é um ente querido, é um parente, aí você comete um erro. Por mais que você peça perdão, por mais que você, né, a pessoa não quer saber de você e não te perdoa. Como lidar com isso? Não é verdade? Mesmo sabendo da vida futura. Então é muito difícil a pessoa continuar vivendo. Por isso que acontece muitas vezes, as pessoas se suicidam, porque não conseguem lidar com isso, né? Não conseguem lidar com esses problemas que nós mesmos provocamos.
Então é muito difícil para quem está passando pelo problema esquecer facilmente, mesmo para aqueles que acreditam na vida espiritual. Ok? Mas só precisamos pedir forças, ok? Acho que é o que podemos fazer. Pedir forças a Deus para seguir em frente. Nesses casos. Vamos agora falar sobre o suicídio e a loucura. Estamos no número 14. Ele vai falar o seguinte: a calma, tá vendo como é difícil a calma? A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Sabe? Então, se a pessoa está pensando em se matar, gente, ele não vai ter fé na vida futura, não. Por mais que ele acredite, ele está pensando nele. O egoísmo é exagerado, ele está pensando nele. Mas será que está errado ele pensar nele? Não é errado ele pensar nele, é da forma que ele pensa nele que é errada. Não é verdade? Vamos lá. Ele continua. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos, que sem ela iriam sacudir-lo. Deixa eu dar um parecer aqui para vocês, um aspecto para vocês, como você tendo conhecimento, fé e coisa e tal, vai te ajudar bastante. Você não vai conseguir sempre se dar bem, por conhecer a vida espiritual e tudo mais. Mas em muitos casos, eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Bem, há muitos anos atrás, quando a minha avó desencarnou, eu, na época eu já era casado, já tinha 3 filhos, já não era criança, já era adulto, mas eu não frequentava religião nenhuma. Eu tinha a convicção da reencarnação, do espiritismo e coisa e tal, mas não frequentava, não estudava nada. Só tinha uma ideia vaga sobre o que vinha a ser o espiritismo. Porém, quando minha avó desencarnou, eu lembro perfeitamente que eu fiquei com raiva, com ódio de Deus, me desesperei, xinguei Deus de tudo, né? Que foi forma e jeito, odiei Deus, falei tanta besteira, né? Eu não consegui me conter. Para perder minha avó, para mim, foi a pior, naquele momento, foi a pior coisa que poderia me acontecer, ok? De todos os acontecimentos que poderiam me acontecer, aquele foi o pior. Eu não tinha conhecimento de nada, de espiritismo, eu tinha uma vaga noção, etc e tal. Mas, enfim, os anos se passaram, meus filhos eram pequenos, todos eles eram bem pequenos. Enfim, muitos anos depois, eu comecei a frequentar o espiritismo, a estudar a doutrina, né? E frequentar, trabalhar mediunicamente e tudo mais. E minha mãe veio desencarnar no ano de 2009. Bem, 2023, né? Já tem 14 anos isso, que ela desencarnou. Então, quando minha mãe desencarnou, é lógico que eu, como todo mundo, é natural sentir a falta dela, né? Já comecei a sentir a falta, que já sabia que de antemão que eu não ia ter mais, né, minha mãe para visitar, para conversar, porque eu ia na casa dela de vez em quando, claro, nos reuníamos, então eu já comecei a ver a falta que ela ia fazer. Mas, porém, eu já tinha compreensão, conhecimento, eu sabia que ela estava
indo para a pátria espiritual, que ela tinha cumprido com a sua etapa, que era uma coisa natural e coisa e tal. Não me desesperei, fiquei triste sim, claro. Ninguém é de pedra, não é verdade? Até um colega, um conhecido, quando a gente sabe que acontece uma coisa assim, a gente fica. Não seria pela minha mãe que eu não ficaria. Mas eu compreendi, né? Eu já compreendia melhor esse acontecimento da vida. Então, esse irmão está falando aqui, realmente você tendo o conhecimento, a fé na espiritualidade, né? Que existe a espiritualidade, nesse sentido, que existe uma vida espiritual, que nós não morremos, que nós vamos para esse local e lá iremos nos reunir com outros tantos, né? Parentes, amigos, etc e tal, familiares, espirituais, claro, enfim, dá tranquilidade, certo? Então, o fato disso, de conhecer, já me ajudou muito no desencarne da minha mãe. Eu tive muitas atitudes antes mesmo dela desencarnar, preocupado eu em não gerar qualquer tipo de pensamentos que pudesse tirar o equilíbrio dela, que ela desencarnou, levou uns meses adoentada, né? Enfim, então eu procurava não ter pensamentos negativos que pudessem prejudicá-la. Tudo isso foi o conhecimento do Espiritismo que me deu. Então é bem isso mesmo, gente. É claro que vai ter certos problemas que a gente vai ficar difícil de resolver. Mas, se a gente não tiver o conhecimento, fica mais difícil ainda. Muito mais difícil. Então vamos lá. Agora vai falar número 15. Ok? Ocorre o mesmo com o suicídio. Ele falou da loucura, né? A pessoa não fica louca por causa do conhecimento. Agora, ocorre o mesmo com o suicídio. Excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura. Quer dizer, tem gente, né, que está bêbado e acaba se matando. Então ele não tirou a vida planejadamente, né? E loucura, quando a pessoa é louca, se mata, que tem muita gente também que se mata, né? E é louco. E ele continua, e que podemos chamar inconsciente, né? Inconsciente, claro. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento, claro. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que apoio da vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia, não é verdade? É uma grande verdade. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte, não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, meus amigos, quando uma pessoa não tem o conhecimento, né, está desesperado, coisa e tal, mesmo quando tem, depende do desequilíbrio, acha mais fácil tirar a própria vida para acabar com aquele problema. Eu já tentei fazer isso. Posso dizer para vocês. E eu não sei porque eu não. Até hoje eu não sei porque eu não levei à frente. Vocês entenderam? Então, às vezes nós, né, por problemas que a gente. Geralmente são problemas que nós causamos, né? Esse que é o grande problema. O grande problema é esse. A gente sabe, por exemplo, o espírita sabe ou tem uma noção
melhor do que vai ocorrer, né, após a morte do corpo físico, principalmente nos casos do suicida. Mesmo sabendo disso tudo, eu já sabia nessa época, eu estava me lixando para o que fosse acontecer depois. Eu estava numa situação que eu não queria saber de mais nada não, entendeu? Enfim, mesmo sabendo que ia sofrer depois. Mas eu não sei porquê, não posso explicar o que me ocorreu, que acordei num dia com um pensamento diferente. Eu não sei quem me ajudou, eu não sei o que houve quando eu dormi, o que me ocorreu. Vocês entenderam? Então, para eu mudar de pensamento assim, da noite para o dia, porque eu já vinha num processo de uma semana, eu não sei quantos dias tinha mais de uma semana, e eu já estava com a mente fixa em tirar a própria vida. Mas enfim, e numa noite eu acordei com um pensamento diferente que eu não consigo explicar porquê. A noite eu acordei não, acordei no dia seguinte, né, depois de uma noite, com um pensamento contrário. E até hoje eu não sei explicar. Ok? Por quê? Mas enfim, imagino o que possa ter sido, claro, para mudar de opinião, é porque me ajudaram. Me deram uma força que até então não tinha. Ok? Então é muito difícil, gente. Não vamos julgar ninguém. Vamos tentar, né, compreender melhor a vida, porque compreendendo a vida, não a vida humana, não. Eu acho que é a nossa vida de espírito, né? É isso que eu falo. Compreender a nossa vida, para onde iremos, o que poderá nos ocorrer, né? O que irá nos ocorrer quando algumas coisas que a gente já sabe, ok? Vamos nos preocupar com isso, porque as coisas realmente, conforme eu falei da morte da minha avó e outras coisas mais, eu só dei um exemplo, mas foram muitos acontecimentos na minha vida. Eu tive uma vida muito, eu acho que eu tive muitas provas, eu tive muitas expiações, muitas experiências, assim, uma variação muito grande de vicissitudes, de situações que eu tive que aprender a lidar, não foram poucas. Realmente a minha vida foi muito repleta de altos e baixos. Vocês estão entendendo? Tanto altos e baixos materiais, financeiros, tanto quanto altos e baixos morais. Problemas morais, como é que eu poder, atitudes imorais, né, que cometeram comigo, que eu também cometi contra os outros, não foram poucas. Foi muito conforme, minha vida foi muito agitada, entendeu? E se eu não tivesse, eu tenho certeza disso, um pouquinho de conhecimento do Espiritismo, e não tivesse a ajuda deles, de Deus, né, que é sempre Deus que determina, eu estaria numa situação bem lastimável. Vocês estão entendendo? Imagina uma criança com 7, 8 anos quase ficar louca. Eu lembro disso. Louca mesmo, é uma coisa, uma sensação muito ruim, muito ruim. De eu querer me matar com 8, 9 anos, né? Eu quase pulei da varanda, da varanda do apartamento quando eu morava com meus avós. Imagina. Então, minha vida foi muito agitada. Ok? Se eu não tivesse entrado no espiritismo, embora tenha entrado bem tarde, né? Com uma idade avançada, eu acho que embora eu tenha ainda cometido muitos erros, etc e tal, eu acho que as coisas seriam bem piores do que foram e do que são hoje. Ok? Eu concordo com esse irmão que o espiritismo realmente, nós tendo a fé no futuro, as coisas ficam mais fáceis, claro. Não vou dizer para vocês, vai dar tudo certo, eu vou confiar em tudo, vou me dar bem sempre em tudo. Não, não é isso que eu estou falando, mas muitas coisas a gente vai conseguir saber lidar, ok? E talvez todas, depende de cada um do nosso esforço. Então vamos lá, vamos continuar. Número 16.
a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Realmente, né? Elas dão a covardia moral. Eu chamo de covardia moral. Eu acho que uma criança de 8, 9 anos não tem covardia moral. Tem um problema. Pois é. Um dia eu vou pesquisar o número de crianças que se suicidam. Será que tem muitas? Não sei. Eu parei nessa estatística aí. Vamos lá. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, né? Que são materialistas falam isso. Não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar. É verdade, porque se a pessoa ficar falando, você só tem uma vida e não tem nada depois da morte, tu tem uma vida miserável, se mata, porra. Não vai ter porcaria nenhuma depois, né? Não tem consequência nenhuma, é melhor se matar. E é verdade, uma vez eu falei para uma pessoa isso. A pessoa, depois da morte não existe Deus, não existe nada, acaba tudo. Eu falei, porra, eu não sei como é que tem gente que pensa assim, porque se eu pensasse assim, eu tirava a minha vida. Porque se eu estou vivendo para nada, viver para sustentar a família, trabalhar, sabe? Para obter as coisas que eu não vejo em família rica, claro. Nem sou rico, nem vim de família rica. Então, eu falei para as pessoas, se você não acredita que existe vida depois da morte, se você não acredita em Deus, não acredita em nada, se mata, cara. Porque eu, se acreditar nisso, não tem motivo para viver. Para que tu vive? Perguntei a ele. Para que fulano se lembre de mim. Você sabe se alguém vai se lembrar de você? Tu vai morrer, tu vai sumir. O que te importa? Se os outros vão lembrar de você, teus filhos, teus netos, o que te importa? Se você vai morrer? Acabou, cara. Importa o que é para você depois? Se você não vai saber de nada, acabou. Eu, se acreditasse que não existe vida após a morte, eu já teria tirado a minha vida quando adolescente. Eu não sabia, né, as consequências exatas das coisas que ocorrem depois da morte, né, o que nos ocorre. Mas já tinha uma vaga ideia que sim, existia vida após. Agora, se eu não tivesse, que motivo teria para viver? Não é verdade? Pois é. E ele continua aqui. Que eles poderiam dizer para disso desviá-lo, né? Se não existe nada, que poderia dizer para desviar do suicídio? Que compensação poderiam lhes oferecer? Pois é. Que esperança poderiam dar? Nenhuma coisa senão nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Claro, o cara vai viver sofrendo na miséria, é melhor morrer agora e ficar sofrendo uma porrada de tempo. Isso é óbvio, né? Pois é. Então, é isso que os materialistas acabam convencendo algumas pessoas mais fracas, e essas pessoas acabam tirando a sua própria vida. Então, quem dá esse ensinamento acaba sendo responsável também por esses suicídios. Saibam disso, hein, gente? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. Quer dizer, estimula, né? Esse pensamento. Não tem porra nenhuma depois, é melhor mesmo acabar com a vida. Aí um grande amor, tu perdeu a tua namorada ou teu namorado, separou, tu acha que vai sofrer e querer viver com aquela pessoa por resto da vida? Porra, sabe que vai tirar a vida, não tem nada depois meu que se dane. Se o meu prazer era fulano ou beltrano, enfim, e eu não tenho, então é melhor acabar com o sofrimento agora. Então é isso que o materialismo acaba estimulando. Ele continua. E aqueles que se fazem seus apóstolos
assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Tá vendo? Aquele que prega, que eu falei antes, fica estimulando os outros a isso, então acaba assumindo uma responsabilidade sobre o suicídio que os outros cometem. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, minha gente, a gente sabe que vai ter uma vida, tem a vida espiritual, sabe que não morremos, sabe que fulano não morre, sabe que sim, receberemos, né, de acordo com as nossas obras. Não existe castigo de Deus. Quando a gente vê aqui algum espírito falando, porque Deus pode castigar, Deus irá castigar. Isso é uma fala desse irmão simbólica. Ele não está querendo dizer que Deus vai castigar. Ele quer dizer, em outras palavras, que nós mesmos acabamos nos castigando. Certo? Isso que acontece. Então, minha gente, está aqui o estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. O Espiritismo não livra 100% todos aqueles que estão pensando em praticar o suicídio, não livra, mas dá muita base e muito conhecimento para que muitos evitem praticar o suicídio, ok? As coisas acontecem, as coisas desagradáveis, vamos supor, como eu falei, um namoro, uma pessoa que a gente gosta e a pessoa vai embora, não quer mais saber da gente. Enfim, naquele primeiro momento é sofrimento, é claro. Agora, se a gente começa logo no primeiro momento a pedir a Deus força, coisa e tal, essa dor vai diminuindo em vez de aumentar. Vocês estão entendendo? Então, fica muito mais difícil dessa pessoa pensar em tirar a própria vida, porque a dor vai diminuindo. Só o fato de você pedir a Deus força, acreditar na vida pessoa, após a morte, que você é espírito, que talvez você se reencontre com pessoas que você ama muito mais, e etc. Então, tudo é conhecimento. Agora, quando não tem esse conhecimento, a pessoa se entrega à dor, ao sofrimento, e vai no sentido inverso, vai aumentando a dor, vai aumentando o sofrimento, até chegar no suicídio. Vocês veem o quanto é importante o conhecimento. Ok? Então fica aqui a nossa leitura e estudo de hoje. Hoje é dia 1º de outubro de 2023. Ok? Fiquem na paz e até a próxima. Tchau.